Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas. Eu estou falando diretamente dos estúdios da Connect, aqui na cidade de Bauru. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, apresentadora desse podcast. E hoje eu tenho uma convidada super especial, gente. É uma mentora de mulheres. Mas antes dela ser mentora, nossa, ela vai contar o que ela era, que não tem nada a ver. Mas Deus, né? Ele gosta de surpreender, ele gosta de fazer aquelas histórias, milagres milagrosos, né? Sim. E hoje nós temos uma história incrível. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a minha convidada. Espera um pouquinho. Primeiro eu vou me apresentar melhor, porque talvez você está chegando aí pela primeira vez, não sabe quem eu sou, o que eu faço. Além de apresentadora desse podcast, eu amo escrever livros, né? Como eu falei para vocês, eu sou escritora. E eu quero apresentar rapidamente alguns livros para vocês. Não vou me deter muito, porque a nossa conversa vai render hoje, porque inclusive a minha convidada também gosta de escrever. Então a gente vai ter assim muita conexão hoje. Bom, meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Esse livro Deus me deu para ajudar pessoas com depressão. Eu passei muitas etapas da minha vida que eu tive depressão. A primeira depressão foi lá com 17 anos da minha juventude, mas Deus foi me ensinando lições de vida diretamente do divã dele. E eu passei 15 anos escrevendo esse livro, porque toda vez que eu queria encerrar o livro, Deus falava, não, ainda não está na hora, você precisa escrever algo que eu vou fazer na sua vida. E assim iam histórias e histórias, e levou 15 anos para eu terminar e publicar esse livro. Então é um livro de histórias da minha vida, mas também estudos a respeito da depressão e de lições de vida que Deus me ensinou diretamente do divã dele. Então um livro muito impactante sobre depressão. Se você precisa de um livro assim, é só entrar em contato. Como pedagoga, tenho escrito alguns livros para ajudar crianças. Esse aqui foi meu primeiro livro infantil, que se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Eu escrevi primeiramente para ajudar a minha filha, que estava tendo problemas em ir para a escola. Ela reclamava que a escola era chata, que ela não gostava de ir à escola, até que ela encontrou uma criança que não podia ir para a escola porque tinha problemas de saúde. E essa criança deu uma lição de vida para ela, de como é importante ter vida e saúde para acordar todos os dias e poder ir à escola. E a partir dessa lição de vida, mudou todo o conceito da minha filha de quanto é bom ter saúde e como é importante poder ir à escola. E aí ela começou, né, a gostar de ir à escola, e foi assim que eu decidi colocar essa história no papel para ajudar outras crianças. Também pensando em ajudar crianças na fase escolar, eu escrevi um livro sobre bullying, que se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, baseado numa história real de uma menininha que estava passando por bullying, mas ela descobriu que até as lagartas têm um propósito. Até as lagartas foram criadas pelo nosso Deus para ter um propósito aqui no ecossistema, na natureza. E ela viu que ela era importante, mesmo sendo lagarta, porque a lagarta depois se torna uma borboleta, mas enquanto ela é lagarta, ela já tem um significado, ela já tem um propósito. E é isso que eu ensino para as crianças, que cada uma delas, cada uma do seu jeitinho, do jeito que Deus as fez, elas têm um propósito, elas têm uma missão, elas são importantes, são especiais, e nós temos que ensinar as crianças sobre isso, para que elas não aceitem o bullying e para que elas vençam o bullying e também não façam bullying com outras crianças. Um outro livro infantil que eu lancei foi esse daqui, Minha Gatinha Marie, também é uma história real. É uma história que conta o encontro da minha filha com essa gatinha Marie. Nós a encontramos abandonada num cesto de lixo. Durante a pandemia, nós a levamos para casa e essa gatinha trouxe muita amizade, muito companheirismo, muito amor e carinho para a nossa família. Então, uma história muito linda para quem gosta de animais. E o meu último livro lançado, né, infantil, foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, e eu conto a história do menino Pedro, que já é um adolescente. Ele vive aqui na cidade de Bauru. Ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade, com mais de 3.000 títulos de cordéis. E o Pedro é um apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino, pela resiliência do povo. E o Pedro ensina as crianças a fazerem cordéis. Ele recebe visitação das escolas na cordeuteca. Foi assim que eu conheci a história do Pedro, através da minha filha, que foi lá visitar a cordeuteca. E eu escrevi a história dele, mas aqui também eu conto um pouco do povo nordestino, do Nordeste, dos cordéis e dessa história tão linda que o Pedro conta sobre o povo nordestino. Então, um livro muito brasileiro, muito nordestino, muito lindo. E meu último livro lançado foi uma coletânea
30 histórias de 30 mulheres, mulheres reais, mulheres fortes, corajosas, resilientes, cheias de fé, que foram transformadas pela vida para ajudar a transformar outras mulheres. Então, aqui tem histórias impactantes. Nós já estamos entrando em outros projetos para fazer outros livros como esse. Inclusive, minha convidada, hoje eu convidei ela para fazer parte de um projeto. Então, tem mais alguns projetos aí que estamos fazendo sobre ter uma coletânea assim também, com outras histórias. Agora vai ser uma coletânea do podcast mesmo. E assim nós vamos escrevendo. E logo, logo, tem também um livro novo que eu vou lançar sobre menopausa, que vai se chamar Menopausa, um bicho de 77 cabeças. Olha só. Olha, que mês que vem vamos lançar esse livro aí. Você vai ser convidada para o lançamento, viu? Vai ser um livro impactante. Bom, mas hoje, gente, nós vamos conhecer a história dessa mulher que teve coragem de recomeçar, ouvir a voz de Deus e mudar completamente o rumo da sua vida, como eu contei para vocês no começo. É a Graziele, posso te chamar de Grazi? Pode, lógico. É aqui a Graziele Souza Bola, que tem 42 anos. Ela é filha amada do Senhor, ela é casada, quase 15 anos já com o Alexandre Bola, que está aqui hoje com a gente nos bastidores. E atualmente ela mora em Barra Bonita, cidade onde nasceu, né? E ainda criança ela mudou-se com seus pais para Cesário Lanche, né? Isso. Onde viveu até os 18 anos em uma fazenda antes de iniciar sua jornada acadêmica. Ela é formada por engenharia mecânica, olha que chique, gente, pela FEI, né? Ela trabalhou por 12 anos em usinas de álcool, de açúcar, chegando ao cargo de supervisora de manutenção de máquinas agrícolas. De fora, parecia uma carreira consolidada, mas por dentro, algo já não estava mais fazendo sentido. Em um momento de profunda insatisfação, a Graziele fez uma pergunta sincera para Deus. Pai, eu não acredito que a minha vida é só isso. E a resposta veio naquela mesma noite, através de um vídeo sobre inteligência emocional, algo que ela nunca havia ouvido falar. Esse foi o início de uma transformação radical na vida dela. Durante um curso em São Paulo, ela entendeu que a sua vida tomaria outro rumo. E aí ela voltaria para Barra Bonita e começaria de novo aos 36 anos. Desde então, através de muitas formações, experiências e principalmente de um encontro verdadeiro com Jesus há 5 anos, a Graziele se tornou mentora de mulheres e de famílias. Hoje ela lidera uma escola de formação com duração de 4 meses, trabalhando identidade, cura emocional, batalha espiritual, cuidando do corpo e princípios do reino. Ela também abriu a sua casa para projetos poderosos como o Café da Realeza. Sim. Olha, deve ser lindo isso. Lindo, Nossa. Já está convidada. Ai, eu quero. Me convido que eu vou. Encontros de casais, através de mentorias de famílias reinantes e a Noite da Sabedoria. Olha que lindo isso. E homens de honra também, conduzidas, né, pelo esposo. A sua casa se tornou um altar, a sua história se tornou um testemunho e a sua vida uma ferramenta nas mãos de Deus. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, né? Nós vamos conversar sobre identidade, cura, propósito, restauração de famílias, o que significa de fato ser uma mulher segundo o coração de Deus. Então, seja bem-vinda, Grazi, ao nosso podcast Elas por Elas. Obrigada. Estou muito feliz de tê-la aqui hoje, viu? Eu também, é uma honra de estar aqui. Muito obrigada, né, nessa oportunidade e de trazer aqui um pouquinho da minha história para ajudar, né, outras mulheres Com aí, certeza. Trazendo coragem e Deus ao nosso coração. Amém, amém. Eu acho que um podcast vai ser pouco para nós, né? Mas vamos tentar. Vamos tentar terminar tudo, né? E responder todas as perguntas. Sim. Então, primeiramente, eu quero saber quem que é a Grazi hoje, além dos títulos e das profissões. A Grazi hoje é uma filha amada, né? Que soube, né, no trajeto da sua vida, sentir esse amor do Pai. Então, eu falo assim que hoje esse é meu título. Né? Você fala assim, mentora, não. Engenheira, não. Porque antes existia um rótulo. Sim. A Grazi não era a Grazi, era a engenheira da Exatamente. usina. Né? E hoje não. Hoje eu sou uma filha amada, Que escolhida por Deus, né? Amém. E para viver o que o Senhor tem para as nossas Amém, vidas. amém. Que né? lindo, graças a Deus. Né? Tenho os meus pais, que chamam Nelson e Márcia. Tenho uma irmã linda, chamada Gleice, tem 2 filhos. Né, a Gabi e o Gui, meu cunhado Jonas, meu esposo, que está aqui nos bastidores, o Alexandre. Então, assim, essa é a Grazi, né? A identidade é a raiz da onde ela veio. Amém, que bênção. Amém. Em que momento da sua vida que você percebeu que Deus estava te chamando
para levantar mulheres e restaurar famílias através do seu testemunho? Rô, eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje, né? E quando você estava falando aí, eu fiquei emocionada, porque a gente ouvindo a nossa história fala assim, meu, filme, né? vai passando um filme. Então, assim, no último dia quase da usina, que eu cheguei no momento estresse máximo, né? Porque era, além de ser muita cobrança em tudo isso, eu fiz essa pergunta, será que é isso que é a minha vida realmente? Então, foi aí já começando um questionamento e trazendo a consciência, filha, eu não te fiz para isso. Sim. Só que eu não tinha Deus comigo, Entendi. né? Eu acreditava Tinha temor, com Deus, né? tinha um temor, tudo mais, mas eu não tinha encontro ainda, eu não sabia, não tinha profundidade na minha vida espiritual, porque a minha vida foi focada em fazer, Certo. né? Trabalho, faz faculdade, faz isso, né? Então, assim, o fazer era muito forte. E o ser ficou de lado. Entendi. Então, assim, quem era a Grazi? Chegou uma hora que eu me perguntei, quem sou eu? Ah, é a Grazi do carro preto? Ah, é a Grazi engenheira? Ah, a Grazi... Não, a Grazi morreu. Tinha perdido a identidade. Tinha perdido. Então, ficou vários títulos. E quando eu tive o encontro realmente com Jesus, ele falou assim, eu estou rasgando todos os seus títulos, porque você é minha filha amada. Né? Esse é o seu título. E muitas pessoas questionam, como assim? Que loucura é essa? Tudo. Oh, larguei tudo. Então, assim, foi nesse dia um questionamento muito grande, que veio através desse vídeo, que muitas pessoas questionam hoje. Ah, inteligência emocional, mas foi assim que Deus me usou. Que ele tratou com você. Exatamente, como usou pessoas que muitas das vezes outras pessoas não gostam, mas foi assim que muitas pessoas encontram Jesus. Né? Verdade, porque você não vai sair da onde você está e ir para uma igreja. Não, né? Tem esse processo. E o Senhor traz as pessoas que nós precisamos para viver esse processo. E foi aí. Foi em março nós fizemos esse curso, né? No comecinho do mês de março. Inteligência emocional. De inteligência emocional, nesses 3 dias. E nesses 3 dias eu saí de lá e falei, amor, nós não vamos mais voltar para a usina. Ele falou, não. Falei, não, eu não vou mais. Pelo menos, eu não vou voltar embora para a Barra. E eu não sabia que era a voz do Senhor, porque era loucura. É verdade. Né? Porque você tinha um salário, tudo estável, e assim por diante, uma vida, mas dentro de mim um tremendo vazio, né? No qual eu não estava satisfeita, com vários vícios que não vinha do Senhor. Sim. E aí foi que em maio a gente voltou para Barra Bonita, de 2018, e eu comecei do zero. Uau. Aí, quando eu cheguei na cidade, né, que eu comecei a fazer várias palestras para todo mundo. Isso, minha família é de lá. E eu comecei a fazer várias palestras, o pessoal começar a ver quem era a Grazi. E ninguém sabia, porque a Grazi só vivia na usina. Nossa. Entende? Então, eu comecei a ver o choque de realidade. Aí foi aonde que o Senhor foi, sabe, direcionando todo esse caminhar. Uau, que lindo. E como que foi esse processo, né, de descoberta da sua identidade com Cristo, depois de anos vivendo uma carreira que já não fazia mais sentido para você? Como que foi essa descoberta? Sim. Aí, quando eu comecei nesse processo de inteligência emocional, eu fui fazendo N cursos, né? Porque no qual a empresa que eu contratei, né, como serviço e tudo mais, tinha vários. E eu comecei uma imersão 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? De vários. Comecei a trabalhar, sendo mentora, né? E assim por diante, sendo staff também de muitos cursos. E teve um dia, assim, que uma voz veio dentro de mim. Hoje eu sei, né, que era a voz. Deus. Falou assim, entra lá dentro. E não tinha começado ainda a imersão. Eu falei, mas entrar lá dentro? Mas a minha função é um staff, é ficar aqui fora. E eu entrei. E aquele monte de cadeira, mais de 10 mil cadeiras lá, lá em São Paulo. E aí começou, vamos orar. Eu falei, vamos orar? O que é orar? Olha isso. Foi assim, o que é orar? Aí todo mundo falou, vem, Grazi, vem. Demos as mãos, né? Chegou o mentor lá para orar junto com a gente e começou aquela oração tremenda. Uau. Todo mundo de olhos fechados, eu abri o olho. Eu falei assim, eu falei, meu, que é isso? Nossa. Falei, que mundo é esse que eu não conheço? Uau. E eu não conseguia fechar meus olhos, porque as palavras saíam da boca das pessoas assim, e aquilo me arrepiava. Uma flecha, o coração batendo. Uau. E eu falei, meu Deus, que mundo é esse que eu não conheço? Aí terminou tudo ali, tal. Eu falei pra minha amiga, viu? Que religião que é isso? O que é isso? Aí elas olharam pra minha cara, Grazi, é Jesus. Eu falei assim, mas eu conheço Jesus, mas não é o mesmo Jesus que esse. Olha só. E aí foi ele começou a plantar a semente. Desse jeito, que a sementinha nasceu. Desse jeito. Aí no próximo meu processo, que eu tinha um processo de coaching, né? No próximo processo veio uma joia preciosa. E eu perguntei ali na sessão para cada uma, quem é mais importante para você e assim por diante. Todo mundo, né? Normal a mamãe falar, meu filho, meu marido. Ela me vira e fala Jesus. Aí você falou. Falei, como assim Jesus?
Eu falei, nunca me deu essa resposta. E aquilo começou a sentir um martelo na minha cabeça. Era o Espírito Santo já trabalhando, né? E aí ela veio falar comigo, né? Começou a mostrar, né, esse outro mundo. E foi aí, né, que me encaminhou, né? Que demais. Para ter esse encontro com Jesus e fazer essa transformação de identidade. Que lindo. É isso, é uma velha Grazi, né? Então tem um marco, eu falo que eu passei a régua na minha vida. É verdade. Né? Antes e depois. Né? Antes e depois desse encontro. Uau, porque depois desse encontro... 30 anos, mais ou menos, né? Não, 38. 38 anos. Tem 4, 5 anos atrás. de toda essa... entre eu conhecer Jesus até agora. Agora você tem 42. 42, Nossa, olha só. Eu cheguei com 36, foi 37 para 38 anos que olha, tudo então, isso aconteceu. Mudança de vida Totalmente. De mentalidade, né? De tudo. E assim, é sair de um salário mega bom, maravilhoso, e de repente você não ter 50 reais para pagar uma conta. Olha só. E eu não sabia que isso era fé. Nem sabia ainda. Não. Que era agir pela fé. Deus estava trabalhando, você nem sabia. Não. Meu marido falou, você é louca, não dá para fazer isso. Eu falei assim, não, eu não vou. Não vou. E eu criei uma revolta dentro de mim, que às vezes até comprava briga. Eu não vou voltar. E teve oportunidades e oportunidades. Grazi Vó tá precisando de mulher nessa área, porque eu fui a primeira a ser formada em engenharia mecânica para trabalhar em usinas de açúcar e álcool. Uma profissão bem difícil. Sim, e eu era só a única quase de mulher. Depois agora veio surgindo, né? Sim. Então, assim, enfim, né? Aí Deus sabe de todas as coisas, que demais, né? Que demais. E você fala muito sobre corpo, sobre alma, espírito, né? Como que essa visão integrada transforma, então, completamente a forma de viver numa vida plena de uma pessoa? Sim, Rô, eu tenho total convicção, né? E na Bíblia também fala isso, que Jesus me ensinou, e é para Ele, por Ele, são todas as coisas, e é a minha mentoria também. Nós temos um corpo, né? Que habita uma alma e que tem um espírito. Então, o espírito, ele conecta com o pai. Então, o primeiro órgão a se formar no ventre de uma mãe, quando a mãe está grávida, é o coração. Que o Senhor fala diretamente ao nosso coração. E em 21 dias, o coraçãozinho está ali. Coisa mais linda. Então, ali que vem todas as fontes da vida. É ali que está todas as respostas da nossa vida. Depois tem a nossa alma, que é os nossos desejos, nossos pensamentos e assim por diante. Né? E vem o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso físico. Então, a partir do momento que você alinha isso com a luz do Senhor, porque o Senhor, imagina só 3 esferas, né? O Espírito, né? A nossa alma e o nosso corpo. A luz dele tem que passar por essa esfera espiritual, passar pela nossa alma, passar pelo nosso corpo, para atingir aqui o quê? A boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Romanos 12:2. Sim. Esse versículo é o versículo da minha vida e é da minha mentoria. Quando eu descobri ele, o Senhor trabalhou muito ele comigo. Então, da minha dor virou um testemunho através desse versículo. Porque no começo ele fala, não se amolde ao padrão desse mundo. Uau. Primeira coisa, Grazi, você é separada. Você não pode mais fazer. E é tão assim que isso me remeteu na minha infância, quando veio isso, porque eu falava para minha mãe, eu não sou todo mundo. E eu já era meio, sabe, rebelde. Eu já falava, eu não sou todo mundo. Minha mãe, todo mundo faz isso. Eu falei, mas eu não sou. Enfim. Olha só. E aí não se amolde ao padrão desse mundo, né? Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então nós temos que renovar nossa mente. Os nossos pensamentos estão aonde? Na nossa alma, que entra a inteligência emocional. Olha só. No espírito entra a sabedoria divina, mas no nossa alma precisa da inteligência emocional. Como que eu reajo com as coisas, como que eu trato a depressão, assim por diante, né? Verdade. E aí depois fala para que vocês, né, experimentem e comprovem a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Então, a partir do momento que você alinha tudo isso, a minha mentoria é em cima disso. Para alinhar. Porque às vezes tem uma esfera torta. Exatamente. Então, o que me falta? Às vezes me render aos pés do Pai, no secreto, né? De eu me entregar, de fazer meu devocional, de ler a Bíblia, ou a minha mente que está conturbada, eu preciso começar a ler livros, eu preciso assistir vídeos, eu preciso buscar ajuda para alinhar essa esfera. Então, a partir do momento que eu alinho essas 3 esferas, eu vivo a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Eu estou nessa última esfera, agora Deus está pegando no meu corpo. Porque agora aí dá outro segredo. Começa a chegar na menopausa, aí Deus começa a trabalhar nessa área na vida da gente. Eu falo que primeiro foi inteligência emocional, que Deus me pegou aqui. Aí eu fiquei craque nisso, mas eu vi que muitas mulheres não estavam tendo evolução. Por quê? Porque eu não tinha o espírito. Exatamente. Aí teve encontro com Jesus. Aí Jesus me transformou.
E eu comecei nessa transformação a passar isso para cada uma. E agora chegou a hora do corpo. Do corpo. Do corpo. O corpo dá um trabalhinho, mas Deus alinha direitinho. É isso. Eu sei que prologuei a resposta, mas é que precisava chegar nesse ponto para viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Perfeito. É preciso alinhar as 3 esferas. Com certeza. Não é apenas uma que muitas pessoas pensam. Não dá mesmo. Sim. E como que Deus usou a sua própria história dentro do seu casamento, né? Inclusive a ferida de quase um divórcio aí para hoje restaurar outros lares? Bom, a Grazi na usina, engenheira mecânica, se tornou uma pessoa autoritária, orgulhosa e mandona. Né? Porque precisava disso. Né? Imagina você comandar 200 homens. Nossa, não era uma vozinha mansa. Com certeza. Né? Então, o meu posicionamento acabou, assim, interferindo muito mais, também. Sendo masculino. Entendi. A energia masculina inteira eu tive que acessar. Entendi. Até nas roupas. Né? Calça jeans, botina. Pra não chamar atenção, né? Não passava batom, não fazia as unhas direito, assim por diante. Por quê? Precisava ter aquele posicionamento de autoridade, né? Para ter poder. Vamos colocar você que é forte sobre isso. Sim, eu entendo. Aí, a partir do momento, a Grazi fora, como que era a Grazi dentro de casa? Um pouco pior. Entende? Orgulhosa ao extremo, eram as minhas verdades, as minhas vontades, do meu jeito. E eu encontrei um marido que me obedecia. Ainda porque bem, ele né? obedecia a mãe. Então, ele quer dizer, as feridas nossas se cruzaram para virar esse testemunho. Olha só. Então, ele me obedecia e estava tudo bem. Uhum. Só que até o teu despertar, que fala assim, Grazi, você está sendo a mulher tola. Né? Você está sendo aquela mulher que está destruindo o lar e eu achava que estava tudo ok. Sim, sim. Até o momento que eu tive que pedir perdão para o meu marido e tive que sair desse papel de homem. Que lindo. E foi muito desafio. O desafio foi mais para ele poder tomar o lugar que eu tomei dele. Também. Vocês dois estavam com papéis invertidos. Totalmente. Né? Aí eu precisei voltar para o meu lugar. Sim. Aprender a ser dona de casa, coisa que eu nunca fui, né? Aprender a tomar conta da casa, que hoje eu amo ficar na minha casa. Para sair da minha casa é uma luta. E até o escritório é dentro agora, eu falo, a gente só sai para ir ao supermercado. Bom, né? E aí ele precisou tomar conta do lugar dele. Sim. Né? Só que eu precisei também ensinar ele a isso. O sacerdote, Senhor, né, do lar. Isso, exatamente. É lógico que tem o trabalhar do Senhor na nossa vida, né? Mas eu precisei explicar. A gente teve várias conversas, falar assim, Lê, eu preciso sair desse lugar. Sim. Eu preciso derrubar o meu orgulho. Eu preciso que não é mais minhas verdades, é você. É você que precisa tomar conta da parte financeira. É você que tem que proteger o nosso lar. Eu tenho que te amar, eu tenho que trazer segurança. Isso. Então, a gente começou a trabalhar isso no nosso casamento. Mas antes disso, teve esse quase divórcio, porque eu não estava entendendo. Né? Então, aí teve esse momento de pico, há 3 anos atrás, né? Eu já conhecendo Jesus, eu falei, Jesus, eu não aguento mais meu marido. Né? Não tava dando certo. E aí o Senhor falou assim, você está sendo a tola, filha. Aí nesse dia eu chorei muito, pedi perdão para Deus. Eu falei, Pai, agora eu vou entrar no meu lugar, mas eu não sei entrar sozinha. Eu preciso de Ti. Amém. Aí o Senhor foi me moldando com muito jejum, com muita oração. Amém. Foi aí que eu aprendi a jejuar. Sabe, 1 dia, 2 dias na água, 3 dias, 7 dias na água. Uau. E o Senhor me quebrando o meu orgulho para eu colocar eu no meu lugar. Glória a Deus. E permitindo eu viver tudo isso. Glória a Deus. Então, aí depois disso, o nosso casamento deu um boom. Eu falo assim que hoje eu amo muito mais ele do que antes. Hoje a gente vive algo tão transformador e assim, abrindo a nossa casa, né? E a mentoria que o Senhor nos deu, porque foi Ele que desenhou. Na hora que viu, eu falei, mas como assim que isso é possível? Gênesis, uma mentoria. Senhor, com esses versículos. Então, assim, o Senhor entregou tudo. Eu falei assim, meu Deus, Lê, é pra isso. Que lindo. E aí o Senhor guardou isso. Enquanto que a gente estava amadurecendo. Verdade. E quando nós começamos esse ano, né, 2025, eu falei, Lê, esse ano nosso é o ano do nosso amadurecimento. Uau. Então, os meus 42 e do meu marido 47 é o marco. É o amadurecimento das nossas vidas espiritual perante ao Pai, perante ao propósito nosso. Amém. Porque o Senhor, né, é um Deus de propósito. Ele faz a gente para algo. Com certeza, sempre. Algo grandioso. Desde lá do ventre ele já sopra no nosso ouvido, né? E é isso. E ele trabalha hoje, então, com essa mentoria também de homens. Aí faz 3 meses que o Senhor pediu o emprego dele. Né? Já fazia 2 anos que o Senhor estava pedindo, ele pensou que era só você, né? E eu falava para ele, meu filho, o propósito é nós dois, eu não posso ir mais sozinho. O Senhor falou, você vai parar e esperar o seu marido. Aí foi outro desafio. Eu falei, como assim? Ele não tá vindo? Eu tenho que esperar ele.
Aí teve o processo dele também, Sim, né? sim. E aí esse ano nós estamos assim, um ao lado do outro. Graças a sabe? Deus. Vivendo, a gente sabe que não é fácil o dia a dia. Não mesmo. Né? Porque a gente às vezes quer pular ali, né? Mas aí o Senhor tá ali para nos moldar cada dia, né? Rendido a Ele, buscando a Ele. Nós dois a gente busca o Senhor. Nós colocamos, né, o Senhor em primeiro lugar nos nossos dias, no nosso devocional. Então, assim, em tudo é Ele em primeiro lugar. Amém. Tanto é que a gente até mudou a nossa oração. A gente acorda de manhã e fala, Espírito Santo, o que quer que a gente faça hoje? É isso mesmo. Então, Ele conduz o nosso dia. Que Hoje lindo. nós vivemos pela fé. Amém. Hebreus 11:1, que Não, eu vi agora, ali embaixo. agora vai deslanchar. Agora sim, né? Se já estava bom, agora vai ficar melhor. E o que significa para você, então, na prática, ser uma mulher segundo o coração de Deus, já que nós estamos falando sobre todas essas coisas? Em primeiro momento, em primeiro item, é ser uma mulher rendida aos pés do Senhor. Verdade. Não é ser esposa, não é ser mãe, não é ser filha. Tem que ir à cruz todos os dias, Rô. Todo dia. É verdade. Porque todo dia a gente peca. Todo Sim. dia a gente precisa ir até Ele entregar nossas dores, entregar nossas preocupações. Não é porque você está com Jesus que você está livre de todas as coisas. Não. Todo mundo pensa assim, né? No mundo tereis aflições. Exatamente. Então, todas essas aflições, toda lágrima, todo choro, até orando por outras pessoas, tem que estar aos pés do Senhor. É verdade. E é Ele que nos molda, é Ele que nos dá estratégia para tudo na nossa Amém. vida. É verdade. Deus é bom demais. Que lindo. Uma mulher segundo o coração é uma mulher rendida ao coração. Aos pés da cruz. Ao nosso Rei. Que lindo. E todas as coisas vão sendo acrescentadas, né? Exatamente. Tudo. Eu queria saber, então, sobre essa escola de rainhas aí que nós falamos. Depois você vai falar sobre as outras também, mas vamos começar pela escola de rainhas. Como que ela tem ajudado mulheres a se levantarem, né? Com a sua identidade, cura, propósito? Como que tem sido? Há 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, o Senhor falou assim, você vai abrir sua casa e você vai arrumar a mesa para elas. Eu falei, Senhor, mas quem são essas mulheres? Ele falou assim, eu vou trazer. Começamos numa mesa de 6, arrumando mesa posta, fazendo uma arte do Canva e colocando lá. E vinha de acordo com a mesa. Olha que lindo. Foi indo 1 mês, 2 meses de café da realeza, 3 meses de café de realeza, e foi indo. E o Senhor foi cada vez mais aumentando, colocando outra mesa, pedindo. Quando chegou 1 ano, que foi exatamente há 6 meses atrás, o Senhor falou assim, agora precisa de mais mesa. Eu confeccionei mais mesas de madeira. Um ano estava dando conta. Não, em 1 ano veio praticamente 70 mulheres. Olha que beleza. E o tema foi o céu é o limite. Que lindo. 2 dias antes desse café, o Senhor falou assim, agora você vai abrir uma escola. Eu falei, escola? Como assim? Falei pro meu marido, ele falou assim, como assim escola? Você tá aqui louca? dentro de casa? Aqui dentro de casa? Tudo em casa. Ele quer que seja tudo em casa. Tudo em casa. Não é sobre ter algo Sim, ou sim. outro lugar. Por enquanto é tudo em casa. Isso mesmo. Eu falei, amor, vai começar. Quando? Daqui 15 dias. Como assim, Graziela? Eu falei, não sei. Quem vai dar aula é o Senhor. Uau, que lindo. E aí foi a Escola de Rainhas nasceu, com 4 meses, 16 aulas. E a semana que vem agora é a última aula dessa lindo. primeira turma. E já tem a próxima turma dia 7 de janeiro. Que demais. E o que vocês falam nessa Nessa escola, né? Sim, nessas 16 aulas o Senhor trouxe toda a parte de identidade. A primeira coisa, quem você é? Exatamente. Gênesis 1:26. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então a gente trabalha exatamente isso. Filha amada, sacerdócio real, nação santa, Amém, né? amém. E tudo mais. Aí a gente começou a trabalhar cada aula trazendo o quê? A esfera espiritual, Sim, sim. a esfera da alma e a esfera do físico. Em todas essas aulas. Desde batalha, desde desligamento que precisa fazer, desde entender batalhas espirituais, de opressão, de maldição hereditária, Olha só. né, de ressignificadores. Quantas pessoas estão presas numa depressão que é algo do passado. Verdade. Né? E muitas delas querendo viver o futuro que não Sim, chegou ainda. sim. Então isso foi um realinhamento de trazer o céu para a terra através Uau. dessa escola. Que demais. E aí as meninas começaram assim, Grazi, mas está acabando, o que nós vamos fazer? Eu falei, gente, acabou a escola, acabou. Para mim tinha acabado. Vocês já estão prontas. Já estão prontas. Agora, né? Agora o que o Senhor me pediu? Nessas 16 alunas, elas vão servir ao Senhor. Porque até então elas aceitaram ser discípulas. Isso.
Agora o Senhor quer que eu instrua ela a servir. Onde elas vão servir? Nós vamos fazer um trabalho na rua, nós vamos fazer o quê? Aí agora o Senhor vai direcionar a gente aonde nós vamos estar. Então você não sabe 16. Ainda. Não, o Senhor vai desenhando por partes. Tá falando aí, Deus tá falando. Fala, deixa eu terminar a aula, falta a última ainda, aí eu vou mostrar. Eu falo assim que ele não mostra o final, ele vai dando pecinhas. É verdade. Sabe? Deus cada aula na semana eu falei, Senhor, mas como assim? 16 aulas, eu não tenho material de todas essas aulas. Não, é demais. Como na semana. Na quarta-feira eu imprimo e na quarta-noite tem a aula. Deus faz assim comigo também. Então, é assim, às vezes a pessoa fala, Grazi, mas você tem que planejar. Eu falo assim, com o Senhor é assim. Se eu vou pregar daqui 2 dias, eu não sei agora. No momento certo, aí vem o download. Aí assim. vem. E outro dia Deus mandou eu sentar no computador que ele ia me dar uma mensagem para eu fazer. Deus me falou que isso ia se tornar um livro. E eu escrevi vários livros recentemente que eu ainda nem publiquei. Eu falei, mas mais um para eu escrever e não publicar? Tipo, porque é tão difícil publicar livro, você sabe, né? Sim. Aí Deus falou, senta no computador que eu vou te dar um livro. Eu falei, tá bom. Deus me falou um livro. Olha, eu passei o dia inteirinho no computador, mas eu escrevi num dia. Num dia eu escrevi. Passou um tempo e eu falei, tá bom, Senhor, eu vou guardar, deixar ele aí bonitinho, guardadinho. Chegou um dia, conversando aí com uma amiga que eu fiz recentemente, a gente está tendo um projeto aí de mulheres também, e ela falou, Rô, eu queria que você falasse no dia tal, que nós vamos ter um coquetel de mulheres, eu queria que você falasse sobre identidade e propósito. Eu falei, não, você está brincando. Ela falou, por quê? Eu falei, porque Deus mandou eu escrever um livro sobre isso. O livro está pronto e ele é um livro de estudo para mulheres. Então, eu já tenho um material. Olha, 1 mês atrás, Deus me mandou sentar e escrever. Depois de 1 mês, ele me mostrou onde que eu ia falar isso. Olha. Então, eu já sei o local, as mulheres que eu vou falar, mas eu já tenho o material prontinho, sabe? Isso, então, é assim, quando Deus fala, trabalha, e ele dá, assim, na hora certa. Exatamente. Né? A gente tem hora que a gente não entende. Não. Mas tem que obedecer. Tem que obedecer, E é uma coisa muito importante quando você falou, né? Como ser uma mulher segundo o coração de Deus. Quando você se rende, você obedece e você renuncia. Exatamente. Tá tudo ali dentro. Tudo ligado. Então você tem que obedecer. Às vezes você quer ir em determinado lugar. Fazer outra coisa. Fazer outra coisa. Ou querer descansar. Não. E assim, sempre a vontade do Senhor nunca é igual à sua. Não é demais. Aí, se for tudo igual à sua, alguma coisa tá de errado. Mas vale a pena, né? Depois vale a pena. Vale depois você muito. senta, você fala, uau, que demais. Que é isso, né? Que é isso? Deus me usa, tão imperfeita ele me usa, né? A gente sente assim depois. Exatamente. Não, na hora que eu paro, assim, vejo a minha história e falo, gente, como assim? Aquela menina lá que hoje, improvável. É verdade. Improvável. Que lindo, né? Então, hoje tem o Café da Realeza. Tenho. Então, vamos contar tudo aí para as mulheres, para elas ficarem com vontade. Sim. O Café da Realeza tem a mesa posta, conforme o tema que vai ser falado. Isso, exatamente. Né? E aí vocês fazem as mentorias das famílias. Que são essas mentorias de famílias reinantes? Por que chama assim? Eu tenho hoje o Café da Realeza. Isso, Café da Realeza. Aí a gente faz um encontro de casais também em casa, né? Todos os encontros em casa, Rô, nessa parte de encontros toda semana de esposa, o Café da Realeza, o encontro de casais e os homens de honra, tudo isso é gratuito. Olha que lindo. Tá? Gratuito. O Café da Realeza, a gente pede trazer um prato de doce ou salgado pra gente fazer um momento ali de confraternização. Tá. Tudo isso é gratuito, que o senhor falou. Abra a casa que eu vou enviar casais, assim por diante. Que bênção. A mentoria de famílias reinantes é para quem quiser nos contratar por fora de tudo isso. Né? Como a escola também. Sim. Então, a mentoria nasceu há 3 anos atrás, esse quase divórcio, né? O Senhor nos deu, nós deixamos guardar, nós montamos ela, deixamos guardada e foi esse processo de amadurecimento. No tempo certo. Então, hoje nós temos essa mentoria já gravada também, que a gente vende pelo link do Caio Fai, assim por diante. Mas também, se o casal quiser nos contratar ali, são 7 semanas. Que legal. Então, 7 semanas de restauração. E por que famílias reinantes? Por que não é casal? Sim. Porque o casal tem uma família. Exatamente. Na maioria das vezes, né? A maioria das vezes, sim. Que não, então, por exemplo, se um casal tá ali e tem filhos ou ainda não tem, ou assim por diante, é a família que vai usufruir a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. É verdade. Porque um casamento fortalecido no Senhor, você vira espelho, né? Com certeza. Então, assim, e por que reinantes? Porque o Senhor veio
para nos ensinar que nós temos que reinar aqui, né? Porque Deus nos deu autoridade, né? Deus nos deu tudo que nós precisamos. Então, assim, nós temos a nossa responsabilidade. Sim. Vamos para a parte física lá, eu quero emagrecer, eu vou ficar sentada no sofá. Não tem jeito. O Senhor já te deu a resposta de tudo. Então, tem coisas que você tem que fazer. Exatamente. E tem Pôr coisas mão na que massa. Deus tem que fazer. É. Deus está aqui para fazer o impossível. O possível, Deus te deu autoridade para fazer. É verdade. Entende? Então, assim, uma família, ela precisa reinar. Ela precisa governar. Primeiro, sobre ela mesma, a pessoa, né? Depois, governar os dois juntos. Sim. Porque imagina só, eu vim do mundo, né? Do meu pai e da minha mãe. O Alexandre veio do outro mundo. De repente, a gente se cruzou. Aí então, a gente tem que juntar as ideias. não pode ficar um do ladinho do outro vivendo em união. Nós temos que abraçar para virar unidade. Isso. É igual dois tipos de suco. Juntou, não tem como separar. Não dá mais. Entende? Então, é reinar sobre o que o Que Senhor lindo. deu para as nossas vidas, Amém, entende? amém. E o casamento é o básico de tudo. É verdade. Quantas famílias, quantos filhos são desviados desse mundo por causa da Por culpa destruição dos do pais, casamento? é verdade. Né? O não posicionamento de um pai, o não posicionamento de uma mãe, e os filhos vão por caminhos errados. Sim. Então, assim, a gente olhou através dos casais que a gente conhecia desde a nossa infância, os nossos pais e assim por diante, tios, falou assim, não, a gente quer uma vida diferente de tudo isso, porque o casamento, ele não é um peso. Não pode Não é. ser. O que o Senhor mais ama é família. Né? Então, nós temos que entender, se está virando um peso, se está tendo que engolir o marido, né? E assim por diante, falando mal do marido, tudo não, errado. Tá tudo errado. É Exatamente, verdade. Tem que sobre mudar isso. isso aí. Exatamente. E a noite da sabedoria, o que é? Ai, a noite da sabedoria foi assim, né? Eu gostei desse Eu nome. falei, ô Alexandre, eu falei assim pro meu esposo, né? Eu falei, viu, eu tô fazendo isso com as mulheres, o senhor quer que você faça algo pros homens. Ele falou, eu não vou fazer. Eu falei, Alexandre, Deus... Ele falou assim, não, Deus não falou comigo. Eu falei, então você abre seus ouvidos, porque ele vai já... falar. né? Porque Deus usa também o nosso cônjuge para falar com a gente certeza, o tempo todo, né? Com certeza. E aí foi ano que trabalhou no coração do meu marido, e eu falei assim, eu vou fazer uma imagem lá do Canva e vou colocar a Noite da Sabedoria, Encontro de Homens. Aí no primeiro teve 3, aí depois foi indo, agora já, se eu não me engano, é o 7º já, e já passou de 15 Olha aí, homens. tá vendo? Então, assim, as mulheres precisam de ajuda, só que os homens também. Eles têm que ir também. Eles também. Às vezes elas não conseguem sozinhas, né? Não, a gente não consegue mudar nosso marido. É A gente não verdade. consegue. Então, a partir do momento que você começa a andar com as pessoas da mesma fé, da mesmo modo que o Senhor quer, vai ampliando a visão. O homem também vai se curando. Sim. Por que o foco é só mulher com Sim, todas as coisas? O homem exatamente. também tem coração. Né? Com certeza. Então, só que o homem é mais fechado, mais calado. Mas isso daí acontece até problemas de saúde no Sim. corpo, de doenças, Verdade. assim por diante. Psicossomáticas, né? Então a gente precisa abrir, né? O homem também precisa entender isso, né? E isso tá acontecendo. Que lindo. Eu sei que ainda é assim, ó, 70 mulheres É, para 15, mas isso é normal. É normal, o até na começo. igreja desse jeito. É uma sementinha sendo plantada, com né? certeza. A cada dia, a cada encontro. Ô Grazi, na sua visão, qual que é a principal chave espiritual e emocional que toda mulher ela precisa descobrir, né, para reinar? Né? Primeiro dentro de si e depois dentro de casa e na sociedade. Né? Sim. Então, qual que é aí a principal chave espiritual? O amor. O amor. O amor. Olha que lindo. O amor. Que eu falo que é o maior mandamento. Amar o Pai acima de todas as Sim. coisas. Depois amar o próximo como a ti mesmo. Olha aí. Aí está o segredo. Verdade. Se eu não amo o próximo, eu não amo a mim. Né? E Deus me trabalhou muito o meu amor. Porque é fácil você amar seu marido, amar seu Sim, pai, sim. sua mãe. E o mendigo na rua? Então, E uma prostituta? E alguém que matou uma criança que está presa? uau, O amor tem que ser igual a é mim. verdade. Então, assim, hoje, né, a gente realizou vários batismos através da igreja que eu vou da pastora Renata, né, que há 4 anos eu estou ali junto nessa missão que queima o meu coração. Que lindo, que E toda bênção. vez que eu olho para cada carinha de mulheres que estão lá dentro, elas estão pagando um preço, mas ali o Senhor está guardado Amém. para que elas possam encontrar um renovo, que elas possam verdade. encontrar uma segunda chance. Sim. E o batismo de abrir os céus e viver como filha amada, não mais como criatura pecadora do é mundo. verdade. Então é amor. O amor é a lindo. primeira chave do reino. Amém, amém. Glórias a Deus por isso. Glórias a Amém. Deus. O que mais te surpreende nas transformações que você tem visto, né, nas suas mentoradas?
nos casais e também, né, nas Sim. mulheres que participam desse café da realeza. Sim. Qual que é a transformação que você mais tem visto na vida O posicionamento do físico, quando elas chegam. Eu falo assim, eu sei quando vocês se transformam, quando vocês abrem o portão de casa. Como? E me olham. Explica assim. Às vezes, muitas das vezes elas chegam sempre com os ombros caídos, tristes, cabisbaixas. aquele olhar sem vida, Sim, sim. né? E de repente elas estão abrindo com posicionamento, Entendi. colocando o pé firme no chão. Olha porque só. o Senhor, a partir do momento que começa a restaurar o coração, Ele restaura Sim, o nosso esqueleto. tem um inteiro. posicionamento diferente. diferente. Olha A só. fala diferente. É verdade. Sabe? Então, a partir disso, desse básico, eu já sei se elas fizerem exercícios de casa Olha ou não. Porque tem exercícios, O olhar, tarefa. né? Já dá pra ver, né? O formato de como elas vêm me abraçar. Sim, é verdade. Às vezes algumas fogem, quando não faz, você já sabe que tá fugindo. Então você consegue entender, né? Que Então o legal. principal é o posicionamento. Então, se ela se posiciona, é isso que o Senhor quer. Não é posicionar para ser mais que o homem, não. É o posicionamento da Sim, mulher. sim, da sim, mulher sábia. Você consegue identificar Uma mulher que através. edifica o lar, né? Exatamente. Então, isso. lá nesse café, além de vocês tomarem esse café gostoso, sim. vocês estudam, então, ó. Sim. O café, ele começa às 2h30 da tarde e termina às 5h30. Tá. São 3 horas. No qual a gente traz também sobre as 3 esferas. Certo. Sempre as 3. Uhum. E aí, a gente, no último momento, a gente faz aquele momento de comunhão, de sentar à Tá, mesa, de tá. comer e assim por diante. Que bacana. Né? Então, Muito assim... gostoso. Deve ser uma delícia. É uma delícia. Eu quero ir lá um dia, Oh, hein? com certeza. Dia 13 agora já vai Olha ter o só, próximo, que de delícia, dezembro. Que delícia. E eu quero fazer um bate-volta agora com você. Sim. Depois, para a gente encerrar, você vai deixar uma palavra para as mulheres. Mas vamos fazer um bate-volta. Vamos ver se você consegue responder aí com uma palavra. Bate-volta. Ó. Uma palavra que define sua jornada. Amadurecimento. Um versículo que te representa aí a sua missão. Romanos 12:2. Sim, que você eu falei falou, pra né? você. Um medo que você precisou vencer. O medo de ser abandonada. Olha só. O maior milagre que você viu na sua casa. Ai, de estar acordada todos os dias. Amém. Esse é o maior milagre. É Eu verdade. agradeço a Deus todos os dias. É o que eu falei, né? Da gratidão, né? Gratidão, ela agradecer, muda, né? Nossa, Esse é o milagre. é verdade. Mais um fôlego de vida. É isso mesmo. Graças a Deus. Uma verdade que toda mulher precisa ouvir. Abra o seu coração. Tem que abrir o coração. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Abre esse coração. Coração endurecido. É verdade. Um conselho para quem quer começar hoje. Para começar, abrir o coração e dizer sim para o processo. Sim. Sem medo. Não podemos olhar para trás. Sim, verdade. Dizer sim para o processo. Sim para o Interessante processo. Isso. Um sonho que ainda arde no seu coração. Ah, de ser mãe. Ele tá aí, tá ouvindo? Ó, Jesus já Sim, tá ouvindo. Não, é milagre, ele já ouviu, já. É já milagre ouviu. para contar a Vai história. chegar, vai. Tudo tem a sua hora, né? Sim, exatamente. Você precisava passar por tudo isso, estar Isso. pronta para receber, né? Essa esse joia presente. preciosa. É verdade. É. Deus vai mandar. E o que você prefere, cafezinho ou chá? Café. Café preto. Ah, então lá no Café da Realeza tem café, Tem café. mas tem chá também? Então, pediram para colocar, eu vou começar agora esse Ó, mês colocar o dia chá. que eu for, você tem que pôr chazinho para mim. Pode deixar, Tá? pode deixar. E o que é realeza para você? Realeza é você ser a rainha que Deus te fez para ser. Amém. Não é fazer, é ser. É verdade. É ser. Verdade. Muito lindo. E agora eu quero que você complete essa frase. Uau. Uma mulher que conhece sua identidade em Cristo é... Ela é a filha amada do Senhor, escolhida Amém. para ser rainha e reinar no seu lar, que é o primeiro ministério que nós temos. É o lar, né? É o lar. É verdade. Ministério não é uma igreja. Não. A igreja é a nossa casa, Exatamente. mas é primeiro momento o nosso lar, ela tem que reinar ali. Porque se desmoronar o lar, como é que você vai pregar para fora? Eu falo, é fácil você levar para fora, é fácil você trabalhar para Isso. fora, fácil você ter gestão de fora e dentro da tua casa. Exatamente, é verdade, verdade. E antes da gente encerrar, de você deixar uma palavra para as mulheres, eu queria saber o que é isso aí que você trouxe. Então, pra deixa eu você contar mostrar. outra novidade, Conta né? essa novidade linda aí.
eu tenho os meus processos, né, como mentora e assim por diante. E aí muitas delas sempre falam, Grazi, mas está acabando, e agora? E eu falo, e agora você tem que viver? Eu não vou, não, o processo é 40 dias, tchau, não, Grazi. Porque financeiramente para mim seria ótimo, mas não é esse o objetivo. Claro. O objetivo é colocar na linha e não é ficar ninguém dependendo de mim, tem que depender de Deus. Isso. Eu vivo falando isso para elas, né? Andar com as próprias pernas, exatamente, né? E aí, o final do ano passado, né, retrasado, o Senhor falou assim, chegou a hora de você desenhar o dia a dia. Falei, como assim? Então, você vai montar algo que todo dia elas vão estar nesse papel. Tem uma palavra. Né? E aí, o senhor foi escrevendo. Foi exatamente, eu falei, mas que papel? Mas é tipo uma agenda. E comecei, será que é um devocional, tipo Café com Deus Pai, alguma coisa assim? Não, é uma agenda, porque a mulher também tem que colocar foco no dia a dia dela, de ter gestão dos seus horários. Isso. Então, o senhor montou, né, o dia... Por exemplo, dia 1º de janeiro, tem o quê? Tem todo dia, tem o versículo... Tem a parte de gratidão, tem a parte de perdão, tem a parte do eu sou, tem o jejum, tem oração, se bebeu água, assim por diante. E qual que é o maior objetivo? Ler a Bíblia em um ano. Sim. Então, cada dia está especificando quanto que você tem que ler, qual você tem que ler. E dia 31 de dezembro vai estar os últimos capítulos para ler. Então, é um devocional, é uma gestão de tudo que a mulher precisa tomando um café. Nossa, muito lindo. Vem assim o kit. Vem esse kit dessa forma. Demais. Então, foi muito assim, no final do ano retrasado, né? Foram poucos que... Foi meio no final do ano mesmo, foi o teste. Põe aqui na frente, pode assim, colocar. Ó. Olha, eu vou segurar para vocês verem. Gente, e aí... olha que coisa mais linda. E o senhor me deu... É uma leoa que tem aqui. É uma leoa com uma coroa, que é a rainha, a estrela de Davi. Linda demais. Com um beija-flor, que teve um encontro com Jesus, né? E veio um beija-flor. E tem o versículo de Esther, que fala que ela se posicionou, né? E recebeu a coroa do Senhor, né? Então, ele lhe colocou uma coroa e a tornou rainha. Esther 2:17. Muito lindo. Então, essa é uma joia preciosa. Olha, que tem edificado lares, o meu lar. Né? E agora nós estamos começando de algo diferente. Até criei um Instagram separado, porque cada mulher que adquirir, nós vamos fazer uma aula por mês ao vivo. Olha que então, legal. nós vamos abrir janeiro juntas e passar o mês juntas. Aí, em fevereiro também, né? Isso tudo do meu coração. A pessoa vai adquirir o planner e ela vai estar comigo, né? Mês a mês. Muito aí, eu só guiando ela, mas ela vai estar rendida aos pés do Senhor todos os dias. E Deus que vai estar fazendo toda a transformação que precisa. Que coisa linda. Parabéns. Lindo demais. E para nós encerrarmos, eu queria que você deixasse uma palavra para as mulheres que estão nos ouvindo agora, né? As mulheres que estão cansadas, sem forças, estão desanimadas, né? Estão assim, sentindo que Deus está chamando elas para se levantar e recomeçar, mas elas não têm forças. Então, eu queria que você deixasse essa palavra, porque esse podcast aqui vai para muitos lugares. Olha, ele chega até fora do Brasil, viu? Glória a Deus. Ele vai longe esse podcast. E eu tenho certeza que Deus te trouxe hoje aqui porque ele tem uma palavra de vida, né? De renovo, de... como que se diz, incentivo para muitas mulheres. Se uma mulher for tocada com esse podcast, né, já valeu a pena. Mas eu tenho certeza que Deus preparou isso aqui, não foi só para uma, foi para muitas. Né? Então, vamos encerrar com essa palavra para as mulheres que estão aí cansadas, sem forças, mas que precisam levantar. Olha filha, ali, olha que é isso, para essa câmera aqui. Filha amada, saiba que você foi escolhida para viver nesse tempo. Não importa o que você está passando agora. O que importa é o que você vai fazer com tudo isso. Leve hoje, né, você ouvindo essa palavra, leve hoje aos pés do Senhor tudo o que você precisa e ouça a voz dele. Né? Se você quiser ir mais a fundo ainda, abra o livro de Provérbios, deixa Deus trabalhar versículo por versículo no teu coração. Assim, depois dele, vai no livro de João que fala sobre o amor, o quanto que nós temos que entender o que é o amor na nossa vida. Eu precisei aprender a me amar. E quando a gente começa a aprender, que a gente acessa esse amor do Pai, a gente começa a fazer uma transformação diária na nossa maneira de ser, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Até você mesmo pegar uma taça, fala sobre você. E muitas vezes está cansada, você está colocando as coisas de uma forma que o Senhor não gostaria. Mas hoje aqui é o dia de você passar a régua e viver o novo que o Senhor tem para a sua vida. Vá aos pés dele, porque você é escolhida, você
você é rainha, você é uma princesa, que Deus teceu você no ventre da sua mãe por um propósito, para viver a boa, perfeita, agradável vontade dele. E é ele que vai te direcionar, é ele que vai te colocar no propósito da sua vida. E o que precisar, nós estamos aqui à disposição para te ajudar, dando as mãos, mas é o Senhor que faz todas as coisas no nosso coração. Foi assim comigo, foi assim com cada joia preciosa que aparece no meu caminho e vai ser assim com você. Amém. Eu profetizo em nome de Jesus a sua transformação. E abre esse coração, abre essa cabeça aqui que eu falo assim, abra a cachola, porque é preciso, né? Quebrar esse coração, entregado ao Senhor e falar, Pai, conserta, e Ele vai te fazer um vaso novo, lindo, do seu jeitinho. Amém. Que coisa linda, Grazi. É isso. Olha, muito lindo, tudo que você falou é de Deus mesmo, é de Deus, porque as mulheres precisam de uma palavra como essa. Precisa. Hoje vemos tantas mulheres sofrendo, se sentindo, como eu falo ali da minha lagarta do meu nossa, livro. Mexeu muito comigo. Insignificantes, que não servem para nada, né? Se rastejam. Exatamente. Deus fala, não, eu tenho um propósito com você. Você vai se tornar uma borboleta. Precisa voar. Mas você é uma lagartinha, mas eu vou te tornar uma borboleta. Eu vou abrir suas asas, eu vou fazer você voar. Foi assim que Ele fez com a gente, né? Então, é muito lindo. Deus é que dá o impulso nas nossas asas. Mas quem sai do casulo somos nós. Exatamente. Tem que sair do casulo. Tem que sair do casulo, senão Deus não dá as asas. Senão a asinha nem abre. Quando você falou do livro, Deus falou exatamente isso. A mesmo. Decisão, né, precisa sair do casulo. Exatamente. Porque no casulo é quentinho, confortável. Não tem desafio, eu tô protegida. Mas chegou a hora de colocar essas asas, pra né? voar, isso aí. Então Deus faz coisas lindas. Isso. E foi um prazer, assim, uma grande alegria recebê-la aqui. Tomara que a gente se encontre mais vezes, com né? certeza. Vou lá conhecer Barra Bonita. Sim, no meu café. No café. E é lá mesmo, Barra Bonita. É lá na minha casa. Ai, que legal. Sim. Então, Deus vai preparar esse dia. Vai preparar. Bom, e a gente vai fazer uma filmagem para mostrar para a mulherada. Sim, com certeza. Mas, mulheres, se vocês precisarem de uma palavra, precisar conversar, quiser uma mentoria com a Grazi, só entrar em contato. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá, Grazi? Seu Instagram, como elas entram em contato. Lá no seu Instagram tem um telefone, tem tudo, um WhatsApp, né, para elas entrarem em contato. Tudo certinho, como adquirir o planner também. Ai, legal. Para agora 2026 a gente passar o ano juntinhas. Já começar o ano na toda, né? Na palavra de Deus. Exatamente. Então, nós vamos deixar aí na descrição desse vídeo tudinho para vocês, tá bom? Mas eu quero agradecer, para nós encerrarmos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, cada dia mais. Que Ele continue ministrando na sua vida, abençoando o seu ministério, o ministério do seu esposo, que vocês continuem com essas raízes, né, fincadas lá na rocha, né, e que Ele continue sendo o centro da vida de vocês, o alimento na vida de vocês, para que vocês frutifiquem cada dia mais. E espera no Senhor que Ele vai cumprir todos os desejos do seu coração. Amém. Eu creio. Então, fica firme, lindo trabalho, e que Deus abençoe grandemente vocês e os sustentem, sempre firmes. Amém. Gratidão, Rô. Né, gratidão por conhecer você aqui, uma mulher prazer, de Deus. Que prazer. bênção. Wellington também, gratidão. Graças a Deus. Né, por todo esse mover tão lindo do Senhor, que em 5 minutos eu conheci. Não, Deus prepara tudo. Exatamente. É que nós somos assim, né? O povo de Deus, ele se encontra, parece que já se conhece a vida Pois inteira. Né? Parece que a gente já é amiga. Já. Exatamente. Mas é porque é o Espírito, né? Santo está dentro de nós. E aí testifica, quando eu vi assim, esse podcast, Deus falou, você tem que ir aí. Eu falei, como assim? É lá em Bauru? Não. Que podcast, Senhor? Aí eu entrei em contato e falei, não, é sua vez. Glórias a Deus. Isso, glória a Deus. Muito obrigada por ter atendido o chamado dele e ter vindo aqui. Porque foi uma honra conhecê-lo, viu? Amém, também, Deus amiga. abençoe. Amém. Mulheres, que entrevista maravilhosa, encheu meu coração de alegria. Essas palavras aqui foram doces como mel, sim, para minha vida, e tenho certeza que foi para sua vida também. Então, se você quer ter uma mudança de vida, se você quer ter uma transformação, quer conhecer seu propósito, quer ter a sua identidade renovada, primeiramente busque a Deus, ore, leia a palavra dele, mas busque ajuda também de pessoas assim como a Grazi, de mentoras, que podem iluminar sua mente, né? Abrir sua mente, talvez ver coisas que você não está enxergando. Ela passou por esse processo e nós temos que passar por um processo. Ninguém nasce sabendo de tudo. E às vezes, quando nós temos aí
mudança, um encontro com Deus, estamos engatinhando na fé, nós precisamos de pessoas para nos ajudar, para nos ensinar, mostrar, né, como aprender cada coisa e usar as armas que nós temos nas nossas mãos, né? Sim, porque Deus, ele nos capacita de muitas armas, mas nós temos que aprender como guerrear, como lutar, como sermos esposas, mulheres de fé, mulheres fortes, resilientes e mulheres transformadas. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada por ter assistido nosso podcast. Compartilha com todo mundo. Tenho certeza que você vai ajudar a gente mandando esse podcast para todo mundo, porque muitas mulheres, e você conhece várias mulheres que precisam dessa palavra. Se você gostou dessa palavra, manda um recadinho para a gente, né? Fala, olha, fui muito abençoada por essa palavra. Escreve lá no meu Instagram, escreve no Instagram da Grazi, a gente vai ficar feliz em receber sua mensagem, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. Até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau! Tchau!